Esse é um vídeo onde eu, maior especialista de Jojo do Brasil, irei ranquear precisamente os personagens mais fortes de Jojo. E para começar essa enrolação, vamos ao nosso top 10. Diavolo, King Crimson. Diavolo é o principal vilão da parte 5 de Jojo, simplesmente poderoso chefão da máfia italiana. Líder da Passione, Diavolo tem um stand absolutamente quebrado de apagar o tempo, mais precisamente por 10 segundos. Nesse tempo ele fica intangível, que traz uma contrapartida também, já que ele não pode ser atacado e também não pode atacar, e apenas Diavolo tem consciência nesse meio tempo. O que o torna forte é que durante esse meio tempo, Diavolo se desloca para um ponto vital, onde seu oponente não pode se defender e o ataca, o que sempre ocasiona em um golpe também fatal. Top 9, Dio The World. No nono lugar, a gente tem o nosso polêmico vilão, nosso mais famoso vampiro gay de toda a cultura, o homem que deu início a Jojo. Seu stand é um stand de força bruta com um dos poderes mais apelões de Jojo, que é o poder de parar o tempo. No seu auge, quando ele absorveu o sangue de Joseph Joestar, ele consegue parar o tempo por 9 segundos. Mas no seu poder básico, ele pode parar o tempo por 5 segundos. Se não bastasse a força, se não bastasse o poder de parar o tempo, ele ainda tem a força física. Força essa que bate de frente com o stand do Jotaro, o Star Platinum. É simplesmente uma força capaz de jogar um rolo compressor de algumas muitas toneladas sem esforço. Força que pode atravessar qualquer parte de um corpo como se não fosse nada. E se já não bastasse, ele ainda tem os poderes vampíricos, que ele adquiriu na parte 1. Poderes esses, onde ele pode congelar seus adversários apenas com um toque. Ele tem uma regeneração que não é das melhores, mas ainda assim uma ótima regeneração. Ele pode tirar laser também pelos olhos. Não exatamente laser, mas funciona como tal. Onde ele pode cortar tudo, como se fosse o Ciclope do X-Men. Mas é curioso também, porque Dio não usa muito dessas habilidades vampíricas na parte 3, que é a parte onde ele morre, tem seu final para Jotaro. Talvez por ter desaprendido, ou talvez por esses poderes terem pouca eficácia, ou até mesmo terem ficado mais fracos com o passar dos anos, já que ele não usa muito. Mas simplesmente o cara é foda. Maior vilão de Jojo, simplesmente a cara de Jojo, juntamente com o Jotaro. Os dois são a marca registrada de Jojo. Falar em Jotaro, vamos pro próximo da lista. Top 8, Jotaro, Star Platinum. Eu sei que essa posição é muito polêmica e pode parecer também leiga, mas eu tenho dados e tenho fatos para apresentar aqui para vocês. Então, por que eu deixei Jotaro no top 8 e não no top 9, já que Dio é o principal vilão? Sinceramente, vamos aos fatos. Primeiro dos fatos, Jotaro venceu Dio no auge. Dio parava o tempo por 9 segundos quando bebeu o sangue de Joseph e Jotaro parava o tempo por 5 segundos e mesmo assim ele conseguiu vencer. Claro que com a ajuda dos seus amigos, mas ainda venceu. É como Dominique Torteiro já dizia em Velozes e Furiosos: vencer é vencer. Sem contar que Dio já tinha conhecimento sobre os stands de seus inimigos, conforme a aventura vai passando. Segundo ponto, o QI de batalha de Jotaro é muito alto. Jotaro simplesmente usou um imã para fazer Dio pensar que ele podia se mover com o tempo parado. Jotaro também, antes de lutar contra Dio, colocou livros dentro de seu casaco e da sua blusa para proteger ele contra projéteis, o que justamente o protegeu contra as facas que Dio jogou nele. O Star Platinum é a representação da justiça implacável, luz no fim do túnel, potencial ilimitado. Na carta de tarô, a estrela representa quase as mesmas coisas do que eu disse agora: esperança, luz no fim do túnel, guia e potencial ilimitado. Isso já é um pouco mais de teoria minha e um pouco de análise que eu fiz mais a fundo. Em meio ao desespero da família de Joestar, da mãe do próprio Jotaro, que está em perigo por causa do Dio, creio que ele tem meio que uma vantagem sobre esse mal que ele deseja combater. A extensão da alma dele, o stand dele, é meio que um guardião. Transmite a ideia talvez de protetor primordial, de proteção. Ele é quase a última linha de defesa da família de Joestar. Não é à toa que Joseph foi em busca dele na terceira parte. E quem defende, defende algo, né? E esse algo é simplesmente Dio. Top 7, Cars. Aqui temos o nosso querido Peladão, o Homem do Pilar, um personagem que não tem stand, mas simplesmente também deu a vida a Jojo, pois foi ele que foi o responsável pela existência do Dio, porque foi Cars que criou a máscara. Muita gente não vai concordar com essa posição dele estar acima do Dio e do Jotaro. Esses dois personagens são bem quebrados, mas assim, eu tenho que explicar também a força e o potencial absurdo de Cars.
Por ser um homem do pilar, Kars possui habilidades muito superiores a de todos os humanos. Ele nasceu uns 100 mil anos atrás dos acontecimentos da parte 2. Ele pertence a uma raça de seres subterrâneos que sobreviviam se alimentando da essência vital de outros seres. Acreditem se quiser, esses caras se alimentavam de vampiros igual o Dio da parte 1. Kars possui habilidades muito superiores a de todos os humanos. Ele tem força sobre-humana, extrema resistência, capaz de engolir até mesmo uma dinamite e se jogar de precipícios sem sofrer danos, extrema velocidade e grande inteligência. E para piorar tudo, Kars atinge a forma perfeita quando pega a Pedra Vermelha, o que faz o corpo dele ter todo o DNA de todos os seres vivos do planeta Terra. Ele pode criar asas, pode sobreviver embaixo da água, pode fazer parte do seu corpo virar animais que o obedecem ou agem independentemente. Ele simplesmente consegue dar tiros em pleno voo com carapaças de tatu. Carapaças e aças tão fortes que são capazes de perfurar metal. Kars também pode ficar um ano sem precisar comer e beber, tem a visão de um telescópio sideral, audição extrema, e depois de conquistar a Pedra Vermelha, Kars também aprendeu a usar o Ramon, que por sinal foi muito mais forte do que um dos maiores mestres de Ramon, que é o Joseph. Kars também tem um poderoso QI, que passa dos 400. Para você ter noção, o QI médio do ser humano mais inteligente da Terra não passava de 200. Também acho que ele poderia derrotar até uns personagens acima dessa lista, mas os personagens acima dele são um pouco quebrados demais. Mas vamos falar do Jotaro e do Dio. Vamos botar aqui que o Dio e o Jotaro conseguem dar um soco capaz de destruir a cabeça do Kars. Simplesmente ele iria se regenerar ou iria criar alguma carapaça capaz de impedir esse soco, talvez. E convenhamos, se o Jotaro e o Dio parar o tempo, o que eles vão fazer para destruir o Kars? Já que esse homem conseguiu sobreviver a um vulcão, conseguiu sobreviver a cargas extraordinárias de Ramon, e se não fosse o reset de Pucci na parte 6, ele estaria vivo até hoje, vagando no universo. Por falar em Pucci, vamos ao nosso top 6. Made in Heaven. Enrico Pucci já teve várias habilidades apelonas no seu stand, mas é com Made in Heaven que ele alcança o seu verdadeiro auge e se torna um dos personagens mais poderosos de JoJo. O poder do Made in Heaven é acelerar o fluxo do tempo através da gravidade. Essa aceleração afeta toda a matéria inanimada e todos os fenômenos naturais, enquanto os seres vivos apenas assistem o mundo acontecendo cada vez mais rápido. A água evapora em segundos, o sol e a lua cruzam o céu em instantes, alimentos estragam, roupas envelhecem, o universo inteiro começa a acelerar. Pucci é o único capaz de acompanhar essa aceleração. A velocidade dele chega a um nível tão absurdo que parece até infinita. Como o tempo dele está milhões ou bilhões de vezes mais rápido que o normal, ele parece simplesmente intangível. Até mesmo o tempo parado do Jotaro passa mais rápido do que o convencional. Eu poderia colocar o Pucci um pouco mais acima, talvez até no top 5, mas acho que existe um personagem que pode ser counter do Made in Heaven. Esse personagem é justamente nosso próximo colocado. Top 5. G4C, Funny Valentine. Funny Valentine é simplesmente o presidente dos Estados Unidos e principal vilão da parte 7. E ele tem alguns dos poderes mais desgraçados de toda a franquia. O stand dele, o G4C, permite ele viajar entre dimensões paralelas, dimensões essas praticamente infinitas. Mas existe uma condição, ele precisa ser prensado entre duas superfícies, como uma bandeira e o chão, por exemplo. O maior trunfo do Funny Valentine é que quando está muito ferido ou prestes a morrer, ele simplesmente troca de universo e traz outra versão dele completamente saudável e zero bala para lutar. E se isso já parece absurdo, ainda existe o Love Train. Na forma Love Train, Valentine cria uma espécie de barreira dimensional, onde todo o dano, azar e desgraça que seria direcionado a ele acaba sendo desviado para outro lugar no mundo. Se você jogar uma bomba nele, não acontece absolutamente nada. Com ele, quem sofre as consequências, uma pessoa completamente aleatória por aí. Foi justamente por causa desse poder que decidi colocar Valentine em cima do Pucci. Agora, isso aqui é apenas uma teoria, tá? A obra nunca confirmou esse confronto. Na minha visão, o Made in Heaven acelera apenas um universo em que
Put está. Já o Love Train cria uma fenda entre dimensões, isolando completamente Valentine do restante daquele universo. Por isso acredito que Put teria muita dificuldade para vencer essa luta. Primeiro, porque ele não conseguiria atravessar o Love Train. Segundo, porque o contra-ataque do Love Train é passivo. Se o Put tentar causar dano ao Valentine, esse dano pode simplesmente ser tratado como azar e ser redirecionado. E terceiro, porque na minha interpretação, como o Valentine está isolado dentro dessa fenda dimensional, a aceleração temporal do Maddenhaven talvez nem consiga afetá-lo diretamente. Repito, isso é apenas uma teoria baseada no funcionamento dos poderes. E ainda existe outro detalhe, Funny Valentine pode viajar entre dimensões, então mesmo que ele precisasse se recuar durante a luta, nada impediria que ele voltasse depois para continuar o combate. A única fraqueza conhecida desse personagem é uma força de energia infinita, e coincidentemente, o nosso próximo personagem possui exatamente isso. Top 4. Johnny Joestar, Tusk Ato 4. Acreditem se quiser, mas nossa quarta posição temos um aleijado, um cara que nem consegue andar, mas que possui um dos maiores desenvolvimentos e um dos maiores potenciais de toda a obra. Tusk Ato 4 e Johnny desperta a rotação infinita. Uma energia tão absurda que simplesmente ignora as leis da física, pois justamente esse poder conseguiu atravessar o Love Train, que praticamente ninguém mais conseguiria capaz de fazer. E se Johnny acertar você com o Acto 4, não adianta parar o tempo, não adianta fugir para outro universo, não adianta tentar escapar. Todas as células do seu corpo vão continuar girando infinitamente até você ser completamente destruído. Esse é o verdadeiro poder do Ato 4. E antes de mais nada, se você está assistindo até aqui, vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal e passar a me acompanhar nas redes sociais. Eu tenho grupo no Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho canal de jogos, eu tenho canal de cultura pop e otaku, que é esse aqui. Se inscreve principalmente nesse canal aqui, se você puder, para dar uma moral pra mim e eu continuar fazendo mais vídeos sobre isso. Vai me ajudar demais, você não sabe quanto. E nossa terceira posição do pódio vai para Top 3. Josuke Higashikata, Soft Yet, Go Beyond. A nossa terceira posição vai para a protagonista da parte 8, Josuke Higashikata. No começo da série, o stand dele é Soft Yet, um stand capaz de criar bolhas que roubam a propriedade das coisas que elas tocam. Podem roubar visão, atrito, som e outras várias características. Mas o que realmente coloca Josuke aqui é a evolução final do seu stand, Go Beyond. As bolhas do Go Beyond são formadas por linhas tão finas que praticamente não existem dentro do nosso universo. E justamente por isso que elas ignoram barreiras, proteções, leis da física e até certas regras da lógica. Foi esse poder que conseguiu derrotar o Wonder of You. E por falar nele, Toru, Wonder of You. Na nossa segunda posição temos um dos personagens mais injustos de toda a história dos animes, Toru. E quando eu digo injusto, eu quero dizer que a maioria das vezes a luta acaba antes mesmo de começar. O Wonder of You possui um dos poderes mais roubados de todo Jojo, a calamidade. Funciona assim: se você decidir perseguir Toru, Wonder of You, o próprio universo conspira contra você. Você pode escorregar, você pode ser atropelado, pode levar uma placa na cabeça, pode tropeçar, bater numa quina e morrer. Qualquer coisa vira uma arma contra você, e isso não é exagero. Até objeto completamente comum dá danos absurdos, como se o próprio destino tivesse decidindo que você vai perder aquela luta. Justamente faz Wonder of You ser tão absurdo, você praticamente não consegue chegar perto dele sem sofrer consequências da própria calamidade. Para derrotar esse stand, você precisa de um poder que consiga ignorar completamente essa lógica. E foi exatamente por isso que Go Beyond do Josuke conseguiu vencê-lo. Sinceramente, se não existir um counter tão específico, eu não faço ideia de como alguém derrotaria esse cara. E é por isso que ele fica com muita justiça na nossa segunda posição. E o top 1 vai para o nosso pior protagonista da pior parte, Giorno Giovanna, com o melhor stand e mais poderoso, Golden Experience Requiem. E finalmente chegamos ao primeiro lugar. Sinceramente, aqui eu acho que não tem muita discussão. Giorno Giovanna com Golden Experience Requiem simplesmente está em outro nível. Esse stand nasce quando o Golden Experience é furado pela flecha Requiem. E o resultado disso é um dos poderes mais absurdos que já vi em qualquer anime. O poder principal dele é o retorno pro zero. O que significa? Significa que qualquer ação, qualquer ataque, qualquer habilidade ou qualquer tentativa de ferir Giorno simplesmente volte ao ponto zero. É como se o universo dissesse: não, isso não aconteceu. O Golden Experience simplesmente desfaz a ação antes dela chegar no resultado final. É literalmente um poder que controla a causa. E o mais assustador é que ele age praticamente sozinho. É como se ele fosse uma entidade própria. Gosto de falar que esse stand não é do Giorno, esse stand é dele mesmo. É um stand que simplesmente impede a luta de terminar a favor do inimigo. E tem mais: se o Gear vencer alguém, essa pessoa pode acabar presa num ciclo infinito de morte. Foi exatamente isso que aconteceu com o Diavolo, nosso top 10. É uma punição que nunca termina, literalmente morte infinita. Quando o poder é esse nível de absurdo, fica até difícil de chamar de luta.
Então galera, esse foi o vídeo, acabou, espero que vocês tenham gostado. E como vocês puderam ver, não coloquei a parte 9, porque eu tô no começo da parte 9 e se eu pesquisar mais a fundo eu vou tomar muito spoiler. Sou editor de vídeo também, então quem precisar é só chamar aqui em qualquer lugar da rede social ou deixar um comentário. Tenho preços bem acessíveis, então quem quiser é só chamar, não vai se arrepender. Então deixa o like aí, se inscreve no canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, homens.